você. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pelas rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação da UFPE. O programa também está sendo transmitido pelo Facebook com imagens do estúdio na nossa página Programa Fora da Curva. No último domingo, dia 7 de outubro, a candidatura a co-deputadas estaduais das juntas, composta por 5 mulheres, foi eleita pelo PSOL de forma inédita em Pernambuco. O nome da vendedora ambulante Jo Cavalcante foi o nome oficial que apareceu nas urnas. Ela vai integrar o mandato coletivo com a jornalista Carol Vergolino, a professora Kátia Cunha, a integrante do Conselho Municipal da Juventude de Surubim, Joelma Carla, e a advogada Robionce Lima. O grupo teve mais de 39 mil votos e mostrou uma aceitação e um desejo da população de não só mais representação feminina no legislativo e políticas públicas para as mulheres, mas, sobretudo, de uma nova atuação na política. Por isso, o programa de hoje pergunta: mandato coletivo, um novo modo de fazer política? Então, hoje estamos recebendo as 5 mulheres que compõem as juntas. Então, vamos cumprimentar. Estamos recebendo Jo Cavalcante, diretora de mobilização dos sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras do comércio informal do Recife, o Sintrace, e também comerciante informal. Bom dia, Jo. Tudo bem? Bom dia a todos que estão ouvindo, né, que estão nos acompanhando também pelas redes. É um prazer estar aqui, né, no Fora da Curva, um programa importantíssimo, né, para divulgar mais sobre as pautas gerais que têm acontecido, e uma delas a candidatura coletiva das juntas, né? Ok, muito obrigada pela presença. Também contamos com a presença da jornalista Carol Vergolino, produtora audiovisual e criadora do coletivo Partida Recife. Bom dia, Carol. Bom dia, Paula. Bom dia a todos as ouvintes e os ouvintes, né? É um prazer imenso estar aqui hoje, estar aqui para a gente falar dessa nova forma de fazer política. Também desde já agradecemos a presença. E contamos também com a presença do jornalista Laércio Portela, da Marco Zero Conteúdo. Bom dia, Laércio. Bom dia, Paula, Jo, Carol, os ouvintes que estão aí nos carros, em casa nos ouvindo, e o pessoal da internet acompanhando nas páginas no Facebook do Fora da Curva, da Universitária e da Marco Zero Conteúdo. A gente também vai ter a presença das outras 3 integrantes do coletivo. À medida que elas forem chegando, a gente vai anunciando então a chegada delas. Enquanto isso, a gente começa a conversa agora, né, com Carol e com Jo. Acho que a primeira pergunta, primeiro parabenizar, né, as juntas pela vitória. Realmente é uma novidade muito grande, né, para nossa política. E acho que a pergunta que não quer calar: como vai ser esse mandato, né? Como é o que é um mandato coletivo? Inclusive, vocês usam a linguagem, né? O termo mandata coletiva. Então, enfim, eu queria que vocês explicassem um pouquinho. Quer começar, Jo? Então, a mandata coletiva, primeiro porque é uma mandata de mulheres feministas, né? Que estão que disputaram e vencemos as eleições, né? Agradecendo os 39.175 votos da população. A gente vai trabalhar, né, em conjunto, junto com cada uma na sua área, né? Que a gente já atua, né? Carol vai trabalhar na área de comunicação, Robionce vai trabalhar com o jurídico. Eu e Joelma, a gente vai ficar na área de mobilização e articulação. E Kátia, como professora, ela vai ficar na área de pesquisa. Diante disso, a mandata vai ter um conselho político que foi construído dos movimentos sociais que acompanharam a gente e com a sociedade civil organizada que nos pautaram durante a eleição. Então, a gente vai abrir esse diálogo com essas pessoas, vamos ter reuniões e vamos criar o conselho para trazer as pautas mais urgentes, né, e abrangentes que tá da plataforma que a gente criou durante a campanha. Um eixo de 16 temas que foram além da que a gente leva do pessoal, né, do dia a dia,
que eu vou ficar com moradia e comércio formal, Carol é comunicação e cultura, a Beyoncé, LGBT, Joelma Juventude e Kátia educação. Fora essas pautas principais, vai ter essas outras que vêm, que chegaram durante a campanha, né? Sim, vai ser um mandato de diálogo com a população, né? Isso. Eu quero registrar a presença, a chegada da advogada Robionce Lima. Bom dia. Cumprimentar. Bom dia, Robionce. Bom dia, tudo bem? Tudo bem e parabéns pela vitória, né? Que Obrigada. é, sem dúvida, um marco na política. Sim, a vitória, na verdade, é de todas nós, não só de nós 5, mas de todas as mulheres, né? Porque a gente tem, na Assembleia Legislativa de Pernambuco, uma história de 182 anos de legislatura e apenas 29 mulheres eleitas deputadas em toda essa história. Então, assim, o fato de a gente estar lá ocupando esse espaço político é uma reparação histórica, na verdade, né? Porque a gente está no lugar de fala que sempre foi negado para nós mulheres, e a gente está fazendo política dessa forma. Para além de nós 5, a gente quer fazer um mandato participativo com a participação das pessoas e principalmente das mulheres. A gente sempre deixa em aberto o convite para ser a sexta juntas para participar desse projeto de mandato coletivo e construir conosco essa política. Deixa eu aproveitar, Paula, para fazer uma pergunta assim. Bom, Robinho, você já entrou um pouquinho nesse tema. A mandata coletiva, a ideia de um mandato coletivo, a gente entendeu como funcionou na campanha. Isso. Né? Quer dizer, mas pelo que vocês mesmos falam, é mais do que 5 candidatos. Não é coletivo pelo número de candidatos, mas pela forma como ele vai se relacionar com a sociedade, né? Uhum. Especialmente, eu acredito, duas vertentes aí de participação e transparência. Eu queria entender de vocês, assim, como é que vocês estão pensando, como é que vai colocar os movimentos sociais, os grupos organizados que apoiaram a candidatura das juntas dentro da Assembleia? Quer dizer, como é que vai ser, de fato, essa participação? Que instrumentos vocês estão pensando para garantir, primeiro, a transparência do mandato, tudo que vocês fizerem, isso ser transparente para toda a sociedade. Segundo, como trazer, de fato, a população para discutir na Assembleia, que a gente sabe que pouquíssimas vezes o cidadão comum está presente ali no dia a dia da Assembleia, né? Eu acho assim, Laércio, eu acho que o que a gente está propondo é uma mudança no modelo político, no modelo de participação política. Esse modelo representativo, personalíssimo, né? Numa única pessoa, eu acho que as pessoas se desiludiram. Isso está posto já, né? Já tá visto. Como isso vai funcionar na prática, né? Na prática, a gente vai trabalhar como a gente já trabalha nos nossos movimentos sociais de luta, em que a gente já constrói, né? O que a gente vai fazer é unir esses movimentos e trazer a cadeira da Alep para estar à disposição desses movimentos, porque a gente, no fim, a gente é ponte. Todas as deputadas e os deputados deveriam ser isso, ponte para as representações políticas do povo que elas representam, né? E aí esse povo não acessa essas casas legislativas, né? E a gente já tem no PSOL um mandato que é um pouco assim, né? Que é muito assim, né? Que é o mandato de Ivan Moraes, que é na Câmara dos Vereadores. E agora a gente está ampliando esse formato de mandato para a Assembleia Legislativa. E como vai funcionar na prática? A gente vai ter uma reunião com esse conselho político e a gente vai pautar as demandas daquele tempo, né? Se a gente vai fazer uma reunião mensal, se a gente vai fazer uma reunião a cada 2 meses, isso tudo a gente ainda está alinhando esses detalhes, mas a gente vai fazer uma reunião que esse conselho político pauta a gente e a gente distribui as tarefas dentro da mandata, naquele espaço de tempo, e aí a gente vai construindo, né? A gente funciona um pouco como uma engrenagem, como o Jô falou, a gente tem um setor de comunicação, todas obviamente atuarão politicamente, né? Mas tecnicamente a gente tem o setor de comunicação, um setor jurídico, o setor de mobilização e um setor de pesquisa e fiscalização. E aí a gente vai funcionar como uma engrenagem, né? E esse conselho político está acima da gente, nos pautando, nos orientando, né? Eu vi que Robin, na entrevista coletiva, e na entrevista também que concedeu a Marco Zero, matéria que está publicada no site,
fala um pouco, inclusive, talvez uma iniciativa até de mudar um pouquinho o regimento, né? Trabalhar com a mudança do regimento para que a Assembleia, para que o corpo funcional da Assembleia reconheça o papel, o lugar de vocês como co-deputadas, né, Rob? Sim, exatamente, porque a gente, tudo isso é um fato novo, né? Essa mandata coletiva, esse projeto de candidaturas coletivas de várias pessoas, várias mulheres numa mesma cadeira, é algo novo que a gente sabe que a legislação ainda não acompanhou, porque está sempre assim, né? A gente tem um avanço na sociedade e a legislação vem sempre atrás tentando acompanhar esses avanços. Então a gente precisa, de alguma forma, questionar esse sistema eleitoral, por exemplo, que até hoje, em pleno século XXI, só admite candidaturas personalíssimas. Sabe? Como é que uma única pessoa vai representar toda essa diversidade social que a gente tem no estado de Pernambuco, por exemplo? Então, assim, a gente se questiona nesse sentido justamente por essa representatividade que a gente não acredita, sabe? Em vez de a gente seguir esse sistema representativo, veja, a legislação eleitoral diz que a gente, como deputadas, a gente representa você. Mas em vez de a gente representar você, não é melhor você vir construir essa política conosco? Então a gente pensa muito nesse sentido, porque a representatividade por si só, pra gente, é uma coisa que está fadada ao fracasso, que está falida. A gente tem em Brasília, né, pessoas que nos representam, bem entre aspas, essa representatividade, que estão tirando nossos direitos. A gente tem pessoas que nos representam em Brasília que votou a reforma trabalhista, tirando o direito da classe trabalhadora e tirando o direito das pessoas mais excluídas. Então, assim, esse sistema representativo, a gente tem que questionar isso. Porque a gente acredita que é muito melhor, muito mais importante a pessoa estar participando efetivamente da política de forma perene para além do primeiro domingo de outubro, para além do dia da votação. Essa ideia de mudar o regimento é para permitir que todas possam circular plenamente pela Assembleia, fazer discurso na tribuna, é isso, né? É porque a gente... É isso que Rob falou, que a legislação não chega, mas ela também não proíbe, então a gente participa, temos essa nova função, né? Esse novo nome de co-deputadas, que não existe na Assembleia Legislativa. A gente vai chegar lá e só quem fala na tribuna, quem tem o direito hoje de falar na tribuna, seria Jô, que teve o nome na urna, né? Teve o nome não, a foto, porque o nome já foi juntas. Então, o que foi eleito não foi só Jô. O que foi eleito, o nome que estava lá foi juntas. Já é o coletivo. Já é o coletivo, né? Então, a gente precisa ser reconhecida como esse espaço de co-deputadas. E aí a gente vai estudar o regimento e sugerir uma alteração. Né? Sugerir que um dia possa ser Jô, no outro dia possa ser Rob, no outro dia possa ser eu, no outro dia possa ser Kátia, possa ser Joelma. Porque imagine, a gente tem uma pauta que é muito cara a cada uma de nós, diversa, né? Se cada uma nas suas especialidades. Cada uma nas suas especialidades. Imagine, acontece algum fato muito importante com a questão LGBT, digamos, né? O Brasil é o país que mais mata trans no mundo, né? Já pensou a importância política que é Rob discursar nesse dia, né? Então, a gente entende também que todas 5 foram eleitas. Foi eleita uma coisa que é para além de nós 5. As juntas foram eleitas, né? Essa sinergia, né? A união é que foi eleita. Deixa eu fazer uma pergunta. A Assembleia tinha antes a representação de 6 mulheres, passou para 10. Quer dizer, além das juntas, outras mulheres que nunca tinham tido mandato foram eleitas. A gente fez uma pesquisa aqui rápida. 4 no palanque que apoiou Paulo Câmara. 3 no palanque que apoiou Armando. Quer dizer, na verdade, 6 no palanque que apoiaram Paulo Câmara. 3 no palanque que apoiaram Armando. E as juntas, a única candidatura de um palanque que não era nem de Armando nem de Paulo Câmara. No entanto, você tem outras 2 candidatas que são do campo progressista, podemos dizer assim, são as do PT, Tereza Leitão e do Cicleide Amorim. E aí eu pergunto, considerando que as juntas é um mandato coletivo, como é que vocês imaginam se relacionar com as outras mulheres? Quer dizer, tem mulheres aqui que apoiam Paulo Câmara, tem mulheres que apoiam Armando, são oposição ao governo, como eu imagino que vocês serão também, mas num outro viés. Que tipo de diálogo é possível com essas outras mulheres? Inclusive, eu queria só acrescentar, e tem mulheres que
são progressistas, tem mulheres que são conservadoras, né? Que vão contra as pautas, né? Exato. Progressistas. Exato. Como é que vocês avaliam aí Como construir um diálogo em algum nível que cria essa relação entre as mulheres, pelo menos A gente tem um desafio, né? A gente tem um desafio muito grande dentro lá da Assembleia Legislativa, justamente porque a gente vai ter que abrir esse diálogo com essas pessoas, né? E eu acho que a gente vai avançar nesse diálogo porque a gente prega uma política diferente com amor, né? Com afeto e não política de ódio. Então a gente vai ter que sentar e conversar para entrar num consenso nas pautas mais que progressista que a gente tiver, mas aí vai ter que entrar num consenso. E eu acho que elas vão ter que ter essa sensibilidade, né? De ver nós como mulheres também, né? Então eu acho que a gente vai ter esse desafio pela frente e eu acho que a gente vai ter que cumprir ele e mantendo todas as sensibilidades políticas, né? E sem recuar. E eu acho que a gente tem uma pauta, porque por mais que sejamos de campos distintos e diferentes, mas tem uma pauta que nos une, que é ser mulher. Essa pauta nos une. E independente de partido também, independente dos campos, até mesmo de campos ideológicos, né? Digamos assim, diversos, mas a gente tem uma pauta que nos une e para além disso, as urnas disseram isso, né? A gente vê que as urnas disseram que querem mulheres. A votação das mulheres foi incrível, né? A votação das juntas foi na frente de muitos políticos antigos, né? As pessoas disseram que querem mulheres. Então eu acho que existe isso, que existe uma pauta que nos une. E por mais diverso que sejam os nossos campos, a gente tem uma opressão contra a mulher que ela é fato, né? A gente tem mulheres morrendo, a gente tem mulheres sendo abusadas, a gente tem meninas casando na adolescência. Isso é fato, né? Isso é fato. A gente tem mães, a gente acabou de vir do fórum, né? Justiça por Mário Andrade, né? Um menino que foi assassinado há 2 anos, um menino com 14 anos, a mãe dele estava lá e você abraça a mãe e é você, né? E é você, e somos as outras 9 que estão lá, né? Que agora não tem a Assembleia Legislativa tem 10 cadeiras para as mulheres, mas tem 14 deputadas, 14 codeputadas. E mesmo a gente tendo, né, divergências partidárias, digamos assim, a gente sempre é bom lembrar que a pauta feminista, a pauta da mulher é suprapartidária. E lembrar sempre que a gente ainda continua sendo minoria numa Assembleia Legislativa que é feita majoritariamente por homens historicamente. Então, assim, a gente precisa, acima de tudo, se unir com essa força, porque junta a gente é mais forte, né? A gente também conta, para além disso, com os movimentos sociais, para que a gente tenha uma pressão maior em cima dessa política que não nos representa e que nunca nos representou. Porque enquanto a gente não for maioria, a gente vai ter que ficar sempre nessa insistência, nessa luta pelo lugar de fala que sempre nos foi retirado historicamente. Só para situar o ouvinte, né? A gente fez um levantamento dos deputados que foram eleitos na Assembleia, na LEP, na Assembleia Legislativa de Pernambuco. A gente tem 32 deputados que foram eleitos que apoiam Paulo, da base de Paulo, 14 deputados da base de Armando, 2 deputados de Hans e 1 de Dani Portela, que são vocês, né? as juntas. Aí eu aproveito e pergunto, que tipo de oposição? A gente vê que tem gradações de oposição a Paulo Câmara na Assembleia. Que tipo de oposição as juntas vai fazer ao governo, né? Eu já vi declarações de Jô dizendo que vocês vão estar lá fiscalizando, especialmente políticas mais para as quais vocês têm um olhar muito presente até pela história de vida, como moradia, educação, e aí, gênero. E como é que vai ser essa oposição que as juntas vão fazer na Assembleia? Então, como eu havia falado, né, a gente vai fiscalizar real de frente mesmo, tá lá legislando, né, também, que o papel da gente não é só a fiscalização, é legislar e ver como é que vai funcionar essa política de Paulo Câmara, que ele não
como é que ele está usando esse dinheiro público? Para onde está? Para onde está sendo encaminhado esse dinheiro? A gente vê que eu coloco sempre a questão da moradia, porque a gente aqui em Pernambuco, a gente vive um déficit gravíssimo, né? E a gente viu que para onde foi esse dinheiro das famílias que sofreram enchente, que até hoje estão sem casa. Então, é esse tipo de coisa que a gente vai procurar saber, vai fiscalizar de perto o governo do estado. Como é que é feito essa questão das contratação desses ônibus? Porque a gente aqui em Pernambuco temos problemas gravíssimos com o transporte público. Então, é isso que a gente vai bater. Sempre a gente vai bater sobre isso, sabe? Acho que a gente também vai fazer uma oposição propositiva, né? Porque a gente sabe com quem a gente dialoga também nos movimentos, sabe? A gente sabe as pessoas que estão mais vulneráveis na sociedade, né? Ano passado foram 5.427 pessoas assassinadas, 90% são pessoas negras, né? Então, a gente precisa... E o governador disse que isso era desconfortável, né? Não é desconfortável, né? Essas pessoas têm nome, essas pessoas não são números e não podem seguir sendo números, né? Essas pessoas têm nome, essas pessoas têm família, essas pessoas teriam ou têm profissão. Então, assim, a gente vai fazer com que esses movimentos que estão tentando dialogar por uma sociedade mais justa e igualitária, esses movimentos entrem na Assembleia Legislativa junto com a gente, entendeu? E que a gente seja voz, e que a gente seja ponte, e que as pessoas tenham mais voz, né? E a gente vai fazer uma oposição, mas a gente vai fazer uma oposição direta, mas também uma oposição propositiva, porque todos esses movimentos têm propostas, sabe? Eu quero registrar a presença, a chegada das duas que estavam faltando aqui, e agora as juntas estão completas. Estão juntas. Recebemos, então, a presidente do Conselho Municipal de Juventude de Surubim e a mais nova co-deputada a integrar a ALEP, Joelma Carla. Bom dia, Joelma. Bom dia a todas e todos. É um prazer imenso estar aqui hoje com as meninas, né, depois de eleitas. Eu me sinto lisonjeada por ser a primeira co-deputada mais jovem do estado de Pernambuco e por trazer uma pauta tão importante, né? A juventude do campo. A gente que é jovem do campo somos jovens invisibilizados, né? A gente não tem políticas públicas pra gente. E aí, quando eu falo juventude, a gente tem que falar da nossa diversidade juvenil que tem no estado de Pernambuco, né, que é a juventude indígena, a juventude quilombola, a juventude negra, periférica. Então, enquanto a gente não estiver ocupando esse espaço de poder, enquanto jovem, a gente realmente não vai ter políticas públicas necessárias para a nossa população jovem no nosso estado. E também quero registrar a presença também da integrante das juntas, professora e presidenta do Diretório Municipal do pessoal de Igaraçu, Kátia Cunha. Bom dia, Kátia. Bom dia, Pernambuco. É um prazer imenso estar aqui agora, como o Joelma colocou, eleitas, né, prontas para travar uma batalha pela nossa sociedade, pela melhoria da nossa sociedade, sobretudo pela melhoria da nossa educação, que nos últimos anos tem deixado a desejar. A gente quer defender uma educação igualitária, uma educação pública de qualidade, a melhoria e o reconhecimento profissional dos nossos professores e professoras do estado. Então vamos juntas fazer uma oposição sempre que necessário. A gente vai, obviamente, reforçar o que tiver bom, mas o que tiver ruim, a gente vai apontar e vai lutar com unhas e dentes, com nossas garras, com o sangue das heroínas de Sergipe-Papo que corre nas nossas veias, para que a gente tenha uma educação pública de qualidade no nosso estado. Obrigada. Em relação às pautas, né? Você falou de pautas, além, logicamente, da organização operacional, né? Que tem que ver o regimento para vocês serem reconhecidas como co-deputadas, né? Terem espaço na tribuna, enfim. Entrando no mérito mesmo das questões, que pautas vocês já pretendem apresentar, né? Que projetos, enfim. Vamos
fazer uma rodada aqui. Cada uma com a sua área. Sim, Robionci. Agora a gente tem mais pautas do que codeputadas na prática, né? Porque a gente tem 5 codeputadas, mais de 10 pautas, por exemplo. Mas assim, se a gente for citar, por exemplo, as pautas LGBTs, né? A gente pode dizer, por exemplo, a questão da cidade segura para LGBTs, né? Porque a gente vive numa cidade, num estado de extrema violência. Como a companheira Carol falou, a gente está no país que mais mata LGBTs no mundo, sabe? A gente está falando de ambiente de convivência, de uma cidade segura para LGBTs. A gente, por exemplo, pensa na ideia de copiar uma legislação que já existe no estado da Paraíba, que obriga que todos os estabelecimentos, bares e restaurantes contenham uma placa dizendo qual é o número que deve se ligar para fazer denúncia com relação a todos os atos de discriminação e preconceito. E também, para além disso, a gente também tem que pensar na questão da saúde LGBT, né? Porque a gente tem, por exemplo, um sistema único de saúde que está precário, que a gente sabe, e que está também ainda centralizado, né? Porque uma travesti, uma transexual que está em Petrolina, para ela ter uma consulta médica especializada, ela tem que vir durante 12 horas de ônibus até Recife para ter uma consulta médica no Hospital das Clínicas. Então, sabe, a gente também pauta essa questão da descentralização do atendimento da população LGBT, para que a pessoa não precise passar horas e horas dentro de um ônibus para ter uma consulta médica e muitas vezes o médico nem vai. Então, assim, para além disso, a gente também trabalha a questão da educação para a diversidade, a educação sexual das crianças, para que a criança possa saber, inclusive, a diferença entre o toque afetivo e um toque de abuso sexual, porque muitas vezes, quando a criança não tem educação sexual na escola, ela pode estar sendo abusada sexualmente da família e não sabe o que é isso, sabe? Então a gente tem que discutir essas questões para além de outras pautas mais, porque assim, a gente não pode ver pautas também de maneiras isoladas. A gente tem que sempre trabalhar de maneira integralizada todas essas pautas para a gente poder fazer uma política realmente efetiva e que tenha resultado. Jo? No caso, no meu caso tem a questão da moradia, né? Que é a questão de regularização fundiária, que aqui em Pernambuco a gente não tem. Então, existem vários conflitos de terra por causa disso, né? Muita gente ainda não tem nem o documento da casa. Então, isso permite com que muitas dessas pessoas sejam despejadas de seus lares, né? Também tem a questão do trabalho, né? Que é um campo bem amplo que a gente vê, que é a questão do comércio informal também aqui em Pernambuco, que muitas vezes é criminalizado. E a gente defende que tem que ter uma regularização da profissão desses trabalhadores que trabalham de forma precariamente e não tem um resguardo sobre eles, né? Muitas vezes eles são levados para as mercadorias, tem que pagar um valor para essas mercadorias, que eles já pagam essa mercadoria quando compra para vender. E aí tem que pagar quando muitas vezes apreendido pelo Estado, muitas vezes pelo Estado e muitas vezes pelo Poder Público Municipal. E dar essa garantia a esses trabalhadores, né, que são muitas vezes marginalizados. Na questão de o que impede uma pessoa que vende sua pipoca, sua água, ir para um ônibus vender. Tem uma portaria que não é lei, é uma portaria que a empresa Grande Recife colocou nos ônibus que não pode vender, ter comércio informal dentro dos ônibus. Então, como é que a gente pode dialogar sobre essa portaria, né? De ter o trabalhador dentro dos ônibus vendendo sua pipoca e sua água. Então, isso é uma das pautas também muito, muito forte da gente, né? E a gente vai construindo os territórios, né? A gente vai construindo os territórios, porque a gente sabe que temos pessoas aqui que trabalham com rap dentro das periferias, então tem que potencializar essa juventude, porque não tem nas periferias, quando uma pessoa está fazendo um evento de rap, chega a polícia para criminalizar o evento, né? Então a gente tem que potencializar essa juventude que está dentro das periferias, que está criando seus espaços. É isso. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta já conversando com as juntas, com deputadas eleitas para a Assembleia Legislativa, e continua sabendo as pautas dela daqui a pouco. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. 11h31. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM.
9 horas, Geraldo Maia. Havia amor, que a vida ave, a vida arde e a manita. Eu quero apenas estar no seu pensamento. Às 10, Ângela Maria. Onde você estiver, não se esqueça de mim. Par la peur de te perdre. E às 11 horas, Charles Aznavour. Par ce monde insensé qui grouille dans ma tête. Domingo, na 99.9, fim de noite especial. Curta a página da Universitária no Facebook e acompanhe todas as novidades da nossa programação. Participe das transmissões ao vivo, direto dos nossos estúdios. Curta, comente, compartilhe o conteúdo multimídia da nossa rádio pública. facebook.com/99 Universitária. Programa Sexta Frequência. A nova temporada do Sexta Frequência já vai começar. Então, a partir do dia 28 de setembro, sintonize na Rádio Universitária 99.9 FM. A gente vai descobrir que a música pernambucana não acaba só em forró. Sexta Frequência, toda sexta, das 10h30 às 11 da manhã. No sábado à noite, você cuida de viver bem a vida e deixa a trilha sonora por nossa conta. Disque Jockey, a partir das 8 da noite, no sábado da Universitária. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Estamos de volta hoje entrevistando as juntas, as co-deputadas eleitas para a Assembleia Legislativa de Pernambuco, e como a gente estava fazendo uma rodada, né, das pautas que vocês vão apresentar na Assembleia, eu queria que Kátia Cunha explicasse suas propostas. Então, a gente compreende que fundamentalmente a educação é o grande guarda-chuva, por assim dizer, né, que sustenta as demais pautas. E na educação tem uma coisa que é urgente, é o combate à escola sem partido. A gente precisa tirar essa lei da mordaça. A gente precisa falar sim de política na sala de aula. A gente precisa falar sim de gênero na sala de aula. Para que nossas crianças, nossos jovens cresçam com pensamento crítico, cresçam aprendendo a respeitar as diferenças. Eu acho que fundamentalmente, né, repetindo, isso é prioridade, sabe? Estabelecer diálogo entre os colegas lá na Alep para que a gente possa combater, porque a gente sabe que o fundamentalismo tem crescido assustadoramente e a gente precisa se unir para além das bandeiras partidárias. Uhum. Como é que vocês explicam para as pessoas que têm medo de discutir gênero e sexualidade nas escolas essa necessidade? Como é que vocês... Através de uma palavra, que é o respeito. A gente não está pedindo para ninguém mudar de orientação. A gente está pedindo apenas respeito. Porque a sociedade é diversa. É diversa. E a gente tem que aprender a respeitar as diferenças. Joelma, quais são as prioridades que você quer levar para a Alep? Uma das prioridades para a nossa juventude do campo, por exemplo, é a reabertura das escolas. A gente tem uma necessidade muito grande, né, de trabalhar a educação no campo, e muitos jovens hoje, né, não têm uma educação de qualidade, não têm sequer uma escola no campo, né, para poder estudar, para poder ter uma universidade, né, chegar na universidade pública e gratuita, não tem esse suporte. O que acontece hoje é que a nossa juventude do campo está saindo do campo por não ter essa oportunidade, está vindo para a capital, e quando chega aqui, realmente fica sem ter como viver, né? Porque arruma um trabalho que é precário, que mal dá para pagar o aluguel, a alimentação e ainda estudar,
Então, uma das nossas propostas é realmente a gente reabrir as escolas do campo e dar suporte para essa juventude junto com o transporte público, né? Porque a juventude do campo, além de não ter escola, né, a gente também não tem um transporte de qualidade, né, que passe na zona rural, que busque esses jovens e leve para a escola. Uma das nossas também proposta para a juventude, né, é incidir para tornar obrigatória a participação da juventude negra no Conselho de Defesa Social, né, para que a nossa polícia também saiba respeitar o nosso espaço, o espaço do rap, como o João Cavalcante falou, né. A nossa juventude, ela é diversa no estado de Pernambuco. A gente uma das formas da gente resistir, né, dentro dos nossos territórios é através da nossa cultura. Então, como é que a juventude ocupa uma praça pública com rap, com essas representações, e a polícia acaba que nos repreendendo e nos oprimindo de alguma forma. E também a gente quer investir também em editais, né, para a nossa juventude quilombola e indígena, porque a gente percebe também que a falta das políticas públicas dentro dos territórios é gritante, assim, a gente quer garantir isso, além de investir, né, e trabalhar na divulgação do ID Jovem, que é a identidade jovem, que são direitos da nossa juventude de 15 a 29 anos, de acordo com o Estatuto da Juventude, onde essa juventude tem direito à meia entrada em eventos esportivos, cinema, museu, e a gente entende, e ainda meia entrada nos ônibus, né? A gente pode viajar gratuitamente de estado para estado. Mas como é que essa juventude do campo, né, da zona rural, pode usufruir? Se nem no campo a gente tem museu, se nem no campo a gente tem cinema para a gente usufruir também desses direitos. Então é pensar em como esse ID Jovem também pode contribuir para a nossa juventude da zona rural. Então a gente está aí pensando pela primeira vez no estado de Pernambuco em políticas públicas de fato que atenda diretamente a nossa juventude e não nos trate como problema, porque a nossa sociedade ainda vê a juventude como problema, e a gente entende que a juventude é parte fundamental para uma sociedade mais democrática, mais justa, né, e que respeite nossos direitos. Carol, inclusive você representa o eixo da comunicação, né? Tem até uma pergunta do ouvinte Ed Júnior, se vocês vão propor lei para fortalecer a comunicação pública. Sim, sim. A comunicação é um direito humano, né? A nossa mandata, ela vem para defender os direitos humanos. O direito à cultura, por exemplo, antes de responder, Ed, já pegando o gancho aqui de Joelma, o direito à cultura, a fazer cultura, né? Hoje, existe um racismo estrutural, né? Um racismo institucional, porque quando a gente vê no final de semana, por exemplo, o maracatu tem que parar de tocar, a polícia chega e manda o maracatu parar, né? Nas batalhas de rap, a polícia chega e manda parar, né? No maracatu, lá em Aliança, a polícia chega e manda parar. Como é isso, minha gente? Isso que é o mais lindo do pernambucano, né? Porque a gente é pernambucano, a gente é uma cultura. E aí, mas a polícia chega e manda parar essas manifestações que, na verdade, elas deveriam estar recebendo incentivo para existir. Elas já existem na resistência e aí elas precisam resistir até, né, até com a segurança, né? O Estado é opressor até aí. Então, isso é uma coisa que na cultura a gente quer falar bastante, né, que é o direito e das pessoas a fazerem cultura, né? E também agora voltando para a resposta de Júnior, do nosso ouvinte, a gente tem sim, porque a gente acredita que a comunicação é um direito humano, né? E o Estado, ele investe muito em comunicação, mas ele investe em comunicação como propaganda dele. Não é isso, do governo. Não é isso. O valor para a comunicação do Estado não pode ser para a propaganda de um governo. Ele tem que ser para um Estado. Não representando o interesse de um governo que está ali na hora ou que vai passar. Não é isso. Não é informar só o que ele faz, né? É educar, né? É ter uma televisão pública. Por exemplo, o governo investe 100 milhões em publicidade e 3 milhões na EPC, que é a televisão pública de Pernambuco. Não pode, né? Quantas rádios comunitárias
governo investe? Eu realmente nem sei esse número. Então, assim, isso é muito pouco. A gente acredita que tem que existir mais. A gente acha também que a gente pode fazer leis de fomento a essa comunicação independente, né? A gente alterar com a pressão popular e com a proposição, a gente alterar esses investimentos em publicidade e direcionar para com uma comunicação independente. Laércio? Eu queria perguntar às meninas, eu vi que as co-deputadas, que vocês postaram nas redes sociais um apoio à candidatura de Haddad agora no segundo turno, né? A gente tem na eleição presidencial, aqui não vai ter em Pernambuco o segundo turno para o governo, mas você tem aí um embate aí entre a candidatura do Jair Bolsonaro e de Fernando Haddad. Eu queria ouvir de vocês como é que vai ser o engajamento da junta nesse segundo turno. Eu já vi que vocês fizeram esse posicionamento nas redes, o PSOL também nacional fez esse posicionamento na rede. E o que é que está em jogo na visão de vocês nesse segundo turno e como é que vai ser o engajamento das juntas nessa campanha pró-Haddad? A campanha não acabou, né? Então a gente está nas ruas, né? Conversando com as pessoas sobre essa questão da presidência, né? Que isso é muito caro pra gente, sabe? Principalmente nós mulheres, onde tem um camarada que ele discrimina a mulher, ele coloca a mulher falando sobre estupro, essas barbaridades, né? Que o camarada fala. Então, a gente, do campo progressista, a gente tem que se juntar agora para descer para os territórios e falar com as pessoas. Tirar esse discurso da boca das pessoas e reverter para esse segundo turno. Que tá muito pesado mesmo para a população. Porque quem vai sofrer, no final, se esse camarada ganhar, é a população de baixa renda, é a pessoa da periferia, é o trabalhador. Porque ele fala muito nessa questão de botar os empresários para cima e a classe trabalhadora que se vire. Então, a gente tem que ver que esse discurso de ódio não cabe também sobre essa questão da legalização dessas armas. A gente vive num país totalmente violento. Se liberar essas armas, vai virar uma guerra civil. Vai ter algum momento em que um camarada está no trânsito revoltado com o outro, vai puxar uma arma, e aí? A gente já sabe que a gente tem uma polícia que mata. Então, se ele liberar a polícia para matar mais ainda, como é que a gente vai viver? Né? Principalmente a gente da periferia, a gente que vive dentro dos territórios periféricos. Então, a gente tem um trabalho muito grande para fazer nesse segundo turno. E a gente acha também que existe um tipo de voto no coisa que é volátil, sabe? Que dá pra gente reverter. E a gente andou muito nessa campanha e a gente faz uma política que a gente batiza, né, como uma política do afeto, sabe? E eu acho que as pessoas precisam falar de afeto e de amor. Porque se a gente falar de afeto e de amor, a gente vai desconstruir esse discurso, né? Eu acho que a gente também não pode chegar muito combativo, sabe? Nesse voto. Eu acho que a gente tem que, sabe, desarmar de verdade todo mundo, sabe? E a gente dialogar. As pessoas precisam ser ouvidas. As pessoas só querem ser ouvidas. Então, a gente sentiu muito isso na campanha. Então, acho que se a gente volta nesses territórios, se a gente volta nesse diálogo, se a gente utiliza as mesmas ferramentas de trabalho de base que a gente utilizou, sabe? Eu acho que a gente pode reverter muitos votos. E eu acho que a gente pode reverter na mobilização, no diálogo, nas redes também, sabe? Mas principalmente nas ruas. Eu sou da gente ir pra rua e a gente vai continuar na rua. A gente, hoje mesmo, a gente tem reunião para reorganizar. A gente chama, inclusive, para as plenárias. O PSOL faz uma plenária hoje e também o PT faz uma plenária hoje. A gente vai nas duas, porque agora a gente está todo mundo no mesmo propósito, né? A gente tem muito mais coisa que nos une, né, do que nos diferencia.
Não, e a gente tem que lembrar também, porque a gente, quando está nesse cenário, né, nesse cenário de crise política, de crise institucional, de crise econômica, a gente está falando, né, de questões que devem ir para além da questão presidencial, porque a gente está tendo também, na verdade, um risco de cair a democracia, que a gente disputou com muita luta, que a gente conquistou com muita luta, sabe? Então a gente está tendo aí um avanço, né, desses crimes de ódio, desses crimes de violência, certo? Um avanço do extermínio da população negra, do extermínio da população LGBT, sabe? A gente está tendo essa intensificação. É claro que antes disso não era perfeito, mas agora está sendo mais intenso, sabe? As pessoas estão morrendo, está sendo disseminada essa ideia de ódio, de que meu vizinho é meu inimigo, sabe? Quem é que lucra com tudo isso, sabe? Quem é que ganha com tudo isso? A gente deve se questionar. Veja, uma facada não se dá por acaso. A morte de Marielle não é por acaso, sabe? A gente tem que parar e questionar tudo isso, sabe? A comunicação das grandes massas está do lado de quem? A quem interessa as pessoas continuarem politicamente inconscientes do que realmente acontece sobre tudo isso, sabe? Eu acho que a gente, acima de tudo, tem que começar a questionar e debater sobre isso para além da presidência em si. Mas da queda da democracia que a gente está sofrendo um risco grave, sabe? Quem é que vai levar o primeiro tiro no meio disso tudo? Será que é uma pobre? Será que é uma preta? Será que é uma travesti? Sabe? A gente está com nossas vidas em risco realmente, diante disso tudo. Kátia. A vitória da nossa mandata foi a vitória de uma batalha, mas a guerra continua. E a gente, como as meninas falaram, a gente vai continuar nas ruas, vai continuar defendendo a liberdade que foi conquistada com duras penas, né? Muita gente morreu para que a gente tivesse aqui nessa rádio hoje falando, tivesse aqui com mandata feminista, sabe? Então, chegou a hora da gente esquecer todas as diferenças. Se somar toda a candidatura, todas as pessoas que são progressistas nesse país, todas as pessoas que não querem perder seus direitos, todas as pessoas que querem criar seus filhos com amor, sabe? Não com violência. Dizer que um livro é muito mais importante que uma arma. E aceitar as diferenças é muito mais importante do que discriminar as pessoas. Então, a chamada das juntas agora é para que não só os 39.175 votos estejam aqui com a gente, mas toda a sociedade pernambucana, toda a sociedade brasileira, todo mundo que sofre quando vê um corpo estendido lá, geralmente um corpo negro. Quando a gente olha para dentro das nossas prisões e vê que a gente tem uma política de drogas, por exemplo, que só faz encarcerar, e esses presídios eles têm cor. Então, as pessoas que não defendem que essa sociedade seja higienizada, sabe? Então vamos embora, vamos com a gente. A gente, a partir de agora, aliás, acho que desde sempre, né? Inclusive no domingo, quando a vitória se consolidou, não teve sossego. A gente não vai parar. A vitória só vai acontecer mesmo, totalmente, quando a democracia no Brasil tiver restabelecida tranquilamente, pra gente continuar esse processo aí, garantindo direitos e não perdendo direitos. Joelma. Então, o conservadorismo no nosso país tem avançado cada vez mais. Então, eu costumo dizer que a gente não está fazendo campanha para o Partido dos Trabalhadores. A gente está de mãos dadas com o campo progressistas, com aqueles partidos que estão, de fato, querendo acabar com esse conservadorismo e com o avanço do fascismo no nosso país. Algumas pessoas têm questionado bastante sobre esse nosso posicionamento com o Partido dos Trabalhadores. Eu acho que esse momento é o momento, de fato, da gente se unir e lutar contra todas essas formas de opressão e o que é que representa, né, esse candidato, né, no nosso país, como as meninas mesmo falaram. Então, se esse momento a gente não andar de mãos dadas com esses partidos que representam, né, o campo progressista do nosso país, quem vai perder somos nós, mulheres do interior, mulheres negras, juventude negra que morre todos os dias na periferia. A gente tem 9 minutos, eu sei que não é muito tempo ainda, mas eu vi que cada uma... vou mudar um pouquinho agora a temática, mas cada uma, quando falou um pouquinho, pelo menos umas 3 ou 4 vezes aqui, a questão do afeto, né? E aí... eu fiz uma das primeiras matérias sobre a formação da coletiva e vocês era um processo que vocês foram se conhecendo ao longo desse processo também, né? Eu achava que seria muito interessante para nossos ouvintes ouvir um pouquinho de cada uma, como é que deu liga
Porque, obviamente, a gente já conversou aqui no primeiro bloco como é que tá dando liga para fora, para a sociedade, política, e como é que deu liga às 5, porque são 5 trajetórias completamente distintas, e como é que vocês construíram esse relacionamento interno? Porque eu acho que para vocês construírem da coletiva para fora, precisa estar muito bem amarrado dentro, né? Como é que foi esse processo? Eu acho que a liga passa por uma coisa que é do afeto também, que é muita admiração, né? Eu acho que cada uma de nós tem muita admiração uma pela outra, pela luta que traz, pela diferença que é, sabe? Pelo olho que brilha, sabe? E também eu acho que quando a gente constrói a gente construiu entre a gente, né? Trouxe essa liga, a gente teve momentos nossos, queríamos ter tido mais, né, momentos nossos, mas a gente tinha que estar na rua, atrás de fazer campanha, né? Mas é esse cuidado, sabe? Momentos, diálogo e admiração. Eu acho que é isso que traz liga, sabe? Eu acho que é isso que está faltando, inclusive, na sociedade, né? É diálogo, é olhar no olho, sabe? É conversar, desliga o celular, desliga o computador, né? E vamos conversar, e vamos se ouvir, se escutar, porque democracia não é só falar, né? Democracia é muito mais, é ouvir. Eu sei que as outras vão falar também, mas até para responder a pergunta do nosso programa hoje, né? Se o mandato coletivo é uma nova forma de fazer política, né? Como é que surgiu isso, né? A vocês, né? nessa liga interna. Sim, vem muito da questão do próprio inconformismo que a gente tinha, um inconformismo em comum, que é da política que a gente tem hoje, que não dá ouvidos a gente, que nunca deu, sabe? Então, assim, a gente nesse inconformismo em comum e sabendo que a gente saindo individualmente iria ter muito menos possibilidade, a gente disse, então vamos se juntar, né, para ter uma possibilidade maior de a gente ocupar um espaço que sempre foi nos renegado. Porque a gente teria muita dificuldade para concorrer individualmente, porque a gente não tem um sobrenome político, a gente não fez história, a gente não tem pai, não tem avô, que é da família política, a gente não faz parte dessa capitania hereditária histórica. Então, assim, se a gente concorresse individualmente, a gente muito provavelmente não iria ter espaço, a gente ia ficar pulverizada, ia terminar sendo esmagada por essa política branca e rica e masculinizada, digamos assim, sabe? Então a gente resolveu se unir para ter uma possibilidade maior de ocupar esse espaço institucional, né? E de trazer esse projeto para as pessoas, de quando a gente se une, a gente é mais forte, de quando a gente se une, a gente consegue resistir às opressões que nos são impostas, sabe? E levar para as pessoas essa possibilidade. Se tem 5 aqui agora na LEP, nada impede, por exemplo, que tenha mais 5 na Câmara de Vereadores em 2020, ou na Câmara de Vereadores de Petrolina ou de Araripina. Imagina, 5 mulheres co-vereadoras em Araripina em 2020. Isso pra gente vai ser incrível, porque assim, a gente já pegou modelos de Belo Horizonte e a gente também quer servir como modelo para as candidaturas de 2020, para que a gente possa inspirar outras pessoas e mostrar para elas que isso é possível, que elas podem mudar esse cenário político, que elas podem participar da política efetivamente, entendeu? E aí a gente fica nessa perspectiva de fazer com que as pessoas reflitam sobre isso e possam participar mais ativamente disso tudo. Acredito que o grande legado das juntas é mostrar que é possível. É possível fazer uma política diferente. É possível ouvir a grande maioria desses 39.175 votos foram ouvidos. Posso dizer todos. Mas quem a gente não conseguiu ouvir, teve ouvidos que representaram a gente naquele momento. Então, é isso, é escuta e construir juntas, sabe? Construir, mostrar que a política tem jeito. E o jeito é através da coletividade. A gente propõe parar só de resistir e começar a existir. E a sociedade pernambucana vai começar a existir. Quem ainda não existia vai começar a existir agora, a partir dessa nossa mandata. Joelma? Enquanto mulher do campo, né, do interior, eu avalio a candidatura das juntas, né, como uma possibilidade real de ocupar todos os espaços de poder. A gente tem no interior do estado, né, uma política assistencialista, né, para nossa população, e a população tem a visão de que ela não se sente capaz, né, de ocupar esse espaço de poder
por não ter dinheiro, por não ter estudo, por não ter formação, né? E eu vim realmente para quebrar isso, para dizer para a sociedade pernambucana que é possível, que a gente vai fazer história no estado de Pernambuco, né, com nossos corpos políticos ocupando a Alep, dizendo que vai ter juventude do campo ocupando esse espaço também. E eu me sinto muito feliz por fazer parte de uma mandata coletiva, né, com 5 mulheres maravilhosas, né? Tô até me incluindo nisso também, porque a gente que luta lá no interior, a gente faz resistência todos os dias, quando a gente ocupa uma praça pública, né? Quando a gente diz que a gente é jovem, que a gente merece respeito, né? Porque o Estado vê a gente como um problema, o Estado tem que ver a gente como prioridade. O Estado tem que ver a gente como jovens e a gente precisa ocupar esse espaço de poder pela nossa capacidade e a gente tem muita. Jô, para finalizar, a gente está finalizando o programa. Jô Cavalcante. O movimento se movimenta, né? Então, quando a gente se junta, a gente fica bem mais forte e mais com vontade, com sangue no olho mesmo, de ir para cima dessa instituição que não tem representatividade real, né? Então, a gente se movimentou de uma maneira que a gente viu que, com amor e com fraternidade, né? Que eu acho que é um dos princípios da humanidade, é a fraternidade, que é olhar o outro como a si mesmo, que isso é bíblico, né? Para quem é religioso. Então, a gente, quando a gente fala de amor, a gente vê esse amor ao próximo, né? Esse amor de que a gente tá levando para a política, né? De estar cada pauta distinta nos seus campos, mas se junta para mostrar às pessoas que estão aí de fora que as coisas podem ser diferentes, podem mudar. Então é uma mudança para o benefício do outro e não para o benefício próprio, que é o que não acontece hoje em dia na política. Bom, a gente está chegando ao final do programa, agradece imensamente as co-deputadas eleitas pelas juntas e deseja sucesso e muita produtividade e renovação na política, né? Obrigada também, Laís Portela, que participou aqui conosco do programa. Este programa foi produzido por mim, Paula Reis, por Laís Portela, Larissa Evelyn e Vitor Aguiar. Nas redes sociais estiveram Larissa Evelyn e Vitor Aguiar. Nos trabalhos técnicos, Chico Rocha. O programa Fora da Curva volta amanhã. Acompanhe o nosso programa nas nossas redes sociais. Uma boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social, com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.